Bom dia, presidente, bom dia, nobre colegas vereadores, público que nos assiste, público aqui presente, funcionários desta casa. Primeiramente, quero me desculpar por conta da voz, mas eu acho que se eu ficar sem falar, eu acho que eu pioro, eu adoeço, né? Então, quem me conhece sabe que eu só retirei a fala uma vez por questão de um ex-vereador que faleceu, e naquele dia todo mundo tirou a fala para poder ir para o velório. Senhor presidente, quero iniciar aqui a minha fala me solidarizando com familiares de crianças autistas do nosso município. Eu participo de um grupo onde estão os pais dessas crianças, e ontem eu pude acompanhar mais um dia de sofrimento, mais um dia de desespero na vida dessas pessoas que não é fácil. Além de não ter o mínimo de apoio do nosso município, da administração municipal, porque falta terapia, falta profissionais adequados para lidar com essas crianças. Agora, no começo do ano, falta também cuidadores. Os pais dessas crianças têm que assistir o sofrimento dos filhos em ter que ir para a aula e não ter o cuidador para poder acompanhar o seu filho, né? E ontem o presidente da associação postava nesse grupo de WhatsApp uma resposta oriunda lá do CRED 10, né? Um ofício. Esse ofício em resposta a um questionamento do Conselho Tutelar aqui de Limoeiro do Norte. E nesse ofício, o responsável dizia que na escola Arsenio Maia existe sim uma pessoa para ajudar, porém apenas na atividade de alimentação, higienização e locomoção, ou seja, aquelas crianças que têm dificuldade com essa situação é que serão acompanhadas. Mas aí aqui, esse ofício aqui, apesar de ser referente a uma escola do Estado, criou alvoroço, porque nas escolas municipais nem para isso tem. O que os pais reclamam é que hoje em dia a gestão municipal ela não se preocupa em contratar o cuidador que tenha preparo para cuidar de uma criança autista. A criança autista ela está aqui de boa, fazendo atividade, está de boa, e em questão de segundo ela muda o seu comportamento. E as mães, muitas delas não estão mandando o filho para a escola diante dessa dificuldade. Daí recebe ligação de professores e diretores dizendo que se não mandar o filho, poderá receber a visita do Conselho Tutelar. E a mãe fica nesse sofrimento, sem saber se deixa o filho sem a escola, mas aos cuidados dela, ou se manda o filho para a escola para ficar lá desamparado. E quem conhece o cotidiano de uma criança autista sabe o quanto é dificultoso quando a criança entra em crise. Certo? Então, as mães estão sendo ameaçadas de receber a visita do Conselho Tutelar, mas falta cuidadores na escola. Será que essas mães vão precisar acionar a justiça para poder ter direito que a lei diz que elas têm direito? Laudos médicos estão sendo ignorados. Porque no laudo está dizendo que a criança precisa do acompanhante, precisa do cuidador. E eu já pude comprovar isso, eu chegar num colégio, numa sala de aula ter 3, 4 crianças autistas,
e apenas um cuidador. Então eu estou aqui me solidarizando com os familiares de crianças autistas, mais uma vez, pedindo aqui aos senhores, pedindo aqui à gestão municipal que possa abrir os olhos em relação a essas dificuldades e que tente amenizar o sofrimento dessas pessoas. Pois não, vereador? Rubens, só para contribuir com você. Nessa seleção foi feito para cuidadores, você sabe dizer? Sim, foi né? feito sim. Não, porém, não é o número mínimo não necessário. É o essencial, né? Bem concordo com você, já visitei algumas salas, realmente tem às vezes 2 alunos, 3 alunos e um cuidador, não tem como. Que só um já é muito difícil, como você falou aí, a criança muito imperativa e tem que cuidar como se pega-se um cristal, né? Não pode, muitas vezes agressivos, não pode pegar com mais força para machucá-lo. Então, eu concordo com você e tem que colocar gente suficiente para cuidar dessas crianças. Eu estive visitando alguns colégios, em especial os 2 do meu bairro, da Cidade Alta, e estive lá no Colégio Maria Aridina, que funciona a creche da Cidade Alta. E pude comprovar, né, a reforma lá que foi feita, as salas ficaram muito bonitas, o espaço ficou muito bom, muito bem repartido. Porém, eu conversando com as crianças, a reclamação maior das crianças era com relação ao calor. Apesar de haver os ventiladores, mas o calor era o que mais incomodava. E eu sou sabedor que existe vários ar-condicionados, e acredito eu que seja para colocar nos colégios. E isso eu pude comprovar ainda em 2021, essa grande quantidade de ar-condicionado. Então fiz um requerimento solicitando à secretária de Educação que pudesse mandar instalar os ar-condicionados nas salas em que já estão terminadas, né, para amenizar o calor. Né. Recebi também essa reclamação oriunda lá do Cabeça Preta, que as salas lá também estão terminadas, mas não foi colocado os ar-condicionados. Eu não sei se a ideia é colocar tudo de uma vez, mas eu acredito que quem já terminou a reforma não precisa esperar por quem ainda está por terminar, por quem ainda se encontra paralisado, porque a reforma do Alisson Paulinelli, até a semana passada, se encontrava paralisada. A gente não entende o porquê não aproveitar o período de férias para trabalhar na reforma desses colégios. Aí fica lá, as crianças saindo de uma sala para outra, porque a reforma está andando, as crianças estudando de um lado e do outro lado o pedreiro, a betoneira mexendo na massa. Então a gente não consegue compreender o tamanho dessa desorganização. Eu trago agora aqui uma reclamação e que também fiz um ofício em relação ao portal da transparência do município de Limoeiro do Norte. Por lei, esse portal deve estar atualizado. E lá é onde a gente vê quem são os funcionários concursados, quem são o pessoal que ocupa cargos comissionados, quem é o pessoal que foi contratado temporariamente, quem são os bolsistas. E pasmem, desde agosto de 2022, esse portal ele não é atualizado. O interessante é que de janeiro de 2022 a agosto de 2022, houve um aumento
de R$1.050.000 com o gasto de pessoal, com o gasto de pagamento dessas pessoas. E, surpreendentemente, de agosto para cá, a gente não sabe quanto aumentou, quem presta serviço para a prefeitura, quem está ocupando cargo comissionado. Então, solicitei que essa atualização ela seja feita. Nós vamos levar isso ao conhecimento do Tribunal de Contas do Estado. Já não basta a ausência do prefeito na nossa cidade. E quem disser que o vereador aqui está sendo maldoso, eu peço para mostrar que eu estou mentindo. Comprove. Tem vereador aqui que diz que falou com o prefeito, que esteve com o prefeito, mas não prova. Comete aqui no microfone dessa casa a quebra de decoro parlamentar, porque está mentindo. O prefeito está com mais de 30 dias que não aparece no nosso município. Esse vereador aqui que vos falam, foi no Ministério Público, fez a denúncia, porque é lei, o prefeito não pode se ausentar mais do que 15 dias do município, sem autorização desta casa. O Ministério Público já se manifestou e mandou ofício para o prefeito, para a procuradoria e para esta casa aqui, cobrando explicações. Sem falar que o nosso município hoje contabiliza mais de 25 milhões em dívida. E escutem o que eu estou dizendo. Essa gestão, ela se encaminha para ser igual ou tão pior do que a gestão do prefeito Paulo Duarte. As empresas não estão recebendo os pagamentos. E teve uma empresa que recebeu o pagamento sobre uma condição. Olha, você vai receber o pagamento, mas o dinheiro você vai comprar um veículo para tal cidadão andar. E foi comprado um veículo de 300 e poucos mil reais para esse cidadão andar. E por isso que os caçambeiros estão com salários atrasados, os aluguéis das caçambas. É por isso que atrasa o pagamento de prestadores de serviço. É justamente por isso. Já não basta o inchaço na máquina pública. Empresas que têm contrato com a prefeitura para receber precisa ceder às vontades de quem está no comando. E eu posso garantir que quem está no comando não é o prefeito. A assinatura dele digital está sendo usada e nós vamos cobrar responsabilidade em cima disso. Saber quem é que está assinando pelo prefeito. Certo? Ontem eu estive acompanhando os trabalhos da Assembleia Legislativa e pude comprovar o desrespeito com o cidadão cearense. Tinha gente que dizia aqui nessa tribuna que o Ceará ficaria 3 vezes mais forte. E ontem, a partir de ontem, começou a ficar 3 vezes mais quebrado. Aumento de impostos, empréstimos para pagar dívida. Mas como é que pode? Se a saúde fiscal do Estado era magnífica, e agora fazer empréstimo para pagar dívidas? Prometeram cuidar do pobre.
e começaram criando 7 secretarias a mais. Né? Agora vamos esperar. Aqueles que diziam que o Ceará ficaria 3 vezes melhor, vamos esperar reconhecer que o Estado está ficando 3 vezes mais quebrado. O presidente havia prometido em campanha que aumentaria o salário do brasileiro e que nos últimos anos o salário não tinha tido aumento real, era só a reposição da inflação. Teve a oportunidade agora de fazer isso e não fez. O aumento que era esperado só foi de R$18. Né? Então, termina aqui a minha fala dizendo, faz o L.